Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela Rádio Transforme e pela Revista em Comunidade. Hoje nós temos o prazer e a honra de receber a Luca Lainho, representante tesoureira da Portuando, que vai comentar conosco, vai conversar conosco sobre as atividades, o que vem a ser Portuando e que espécie de relação existe entre Portugal e Brasil e o que passa pela Portuando. Seja muito bem-vindo, é um grande prazer ter você conosco. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Para nós é muito importante, enquanto associação e uma jovem associação, poder estar apresentando o que é o nosso trabalho e quais são as nossas perspectivas e qual é a nossa expectativa com relação ao que nós vamos desenvolver. A Portuando ela nasceu a partir de uma luta política, quando brasileiros perceberam a situação que o país estava se encaminhando, brasileiros residentes em Portugal, mas com muitos laços ainda com o povo brasileiro e muitos laços ligados à política e à esquerda, porque nós temos, ainda que o Portuando não seja uma vertente específica de nenhum partido político, mas nós temos todos uma posição progressista e acreditamos no humanismo e acreditamos nessa perspectiva das esquerdas. Então, nós começamos nessa luta política, no Comitê de Luta Portugal, que se encaminhou para uma luta de campanha, e depois dessa luta de campanha, quando o Lula venceu no Brasil, por indicação e por uma inspiração do Manuel Sola, da Atlas, nós, então, tínhamos feito um seminário e ali pensamos em aproveitar essa força que tinha que se reunido através da campanha eleitoral e da luta política que já vinha anteriormente, para criar, então, uma associação de apoio aos brasileiros em situação de imigração. Por que em situação de imigração? Porque nós tínhamos uma preocupação de cuidar dos brasileiros, não apenas os que já estão aqui em Portugal, mas também como linha de pensamento da Portuando, quer dizer, o nosso propósito enquanto associação é defender os direitos dos brasileiros, criar uma linha de formação dos brasileiros e de informar. E quando a gente fala em informar, a gente fala em informar no Brasil também. Por quê? Porque a gente tem uma preocupação de que os brasileiros parem de vir para Portugal a partir de fantasias que se ouve no YouTube, de que aqui é uma maravilha, de que aqui é tudo muito fácil, de que aqui é tudo muito tranquilo. E a gente tem visto acontecer o quê? Os brasileiros chegando aqui, não conseguindo trabalho, trabalhando ou numa situação muito precária, não tendo ideia do custo de uma casa em Portugal, indo para a faculdade e depois tendo dificuldade de se manter. Enfim, então a gente tem essa como meta também estabelecer convênios no Brasil para essa formação do brasileiro lá ainda. Quer vir para Portugal? Ótimo, será muito bem-vindo, mas vem com estrutura. Vem sabendo o que vai encontrar aqui e não venha iludido com canais do YouTube que, no meu entender, devem ser processados, porque tem alguns que falam absurdos completos da realidade da vida aqui em Portugal. Então, a nossa preocupação foi essa. Dentro das nossas ações, a gente vai promover agora essa semana, no sábado, nós começaremos, então, com a Semana Brasil-Portugal, do associativismo para ciência, tecnologia e inovação. E isso era um assunto que eu gostaria muito de poder apresentar para vocês. É muito importante esta semana, porque a ideia de muitos portugueses é que os brasileiros que vêm para Portugal são imigrantes sem qualificações, ou os que têm qualificações, essas não são reconhecidas cá em Portugal, e eles acabam por recorrer a empregos não qualificados. Porquê? Parece que isso não é totalmente verdade. Haverá
uma parte da imigração brasileira aqui em Portugal que é altamente qualificada e que trabalha nas áreas da ciência e da tecnologia? Pois então, a realidade hoje do imigrante brasileiro é muito diferente do que foi de alguns anos atrás, em que se vinha para cá basicamente o imigrante sem conhecimento acadêmico, sem situação econômica. Essa não é mais a realidade, não é o perfil. Continua vindo, continua, mas esse não é o perfil de todo brasileiro. Muito pelo contrário, de uns anos para cá, a gente viu chegar uma enxurrada de acadêmicos para as universidades. Inclusive, uma coisa que eu acho interessante ressaltar é que hoje a gente está vendo alguns cursos de algumas universidades, principalmente na pós-graduação, quer dizer, a gente está falando de mestrados e doutorados, acontecendo por conta dos alunos brasileiros. Parece que você tem essa experiência, não é? Eu tenho, eu vivi exatamente essa experiência na universidade. Conte-nos lá essa experiência, que é extremamente interessante. Pois então, na Universidade do Minho, eu fiz um doutoramento, quer dizer, eu iniciei um doutoramento em estudos culturais. E a minha turma era uma turma de 12 alunos. Desses 12 alunos, 6 eram brasileiros, 3 eram moçambicanos e só 3 eram portugueses. A turma, para existir, tinha que ter no mínimo 10 alunos. Quer dizer, esses 3 alunos portugueses puderam ter um doutoramento em estudos culturais porque tinham lá 6 brasileiros para compor a turma. E os 3 moçambicanos. Não vamos esquecer dos moçambicanos, não, que também hoje em dia vem fazendo um trabalho incrível nas universidades, inclusive aqui em Portugal. Então, é muito interessante a gente ver que hoje a ciência, o estudo, a academia brasileira vem contribuindo muito para a formação acadêmica e para a pesquisa em Portugal. Então, a gente percebe isso hoje, e um dos motivos da semana foi exatamente esse. A gente tem como tema as ciências básicas para o desenvolvimento sustentável. Essa proposta é uma proposta que a gente conseguiu fazer um convênio junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil. Então, a nossa semana é uma semana que ela vem quase que certificada, né, pelo Ministério. Então, nós ficamos qualificados pelo Ministério para a Portuando poder desenvolver esse trabalho. E nós nos focamos muito na questão do associativismo, porque é no que a gente acredita. A própria Portuando funciona num colegiado, ainda que a gente tenha a nossa presidente, a doutora Maria José, ainda que eu seja tesoureira, mas o nosso propósito é um propósito da diretoria funcionar junta e responder conjuntamente pelo que a gente está fazendo. Nisso, nós estabelecemos também um trabalho de definir aonde que a gente ia buscar trazer mais conhecimento nessa troca que nós faríamos nesse evento, porque era muito importante que a gente trouxesse pessoas qualificadas e um debate qualificado, porque o mais importante do que propriamente o nome das pessoas era que o nosso debate fosse um debate qualificado, porque a gente estava falando com relação à situação da qualificação e do subemprego, e, infelizmente, isso é uma realidade em Portugal, não só para imigrantes. Infelizmente, a gente vê isso acontecer. Licenciados portugueses como caixas de supermercado. Exatamente. Infelizmente, isso acontece. Mas a semana é algo de extremamente interessante. Eu creio que é a primeira vez que isso acontece em Portugal. Eu acredito que seja. Eu acredito que seja a primeira vez. É uma iniciativa extraordinária, feita pela Portuando, não só pela Portuando, mas sobretudo a Portuando é que tem essa iniciativa e, portanto, diz-nos onde esclarece-nos onde que se desenrolam essa atividade. Bom, como ela é uma semana em que a gente pretende fazer essa ligação entre Portugal e Brasil, quer dizer, então a gente estabeleceu que tinha que ter essa ponte entre os dois países para a semana acontecer de uma maneira muito substancial.
Então, a gente vai fazer um evento presencial, que é o evento de abertura, que vai ser na Cooperativa do Povo Portuense. Esse evento, depois eu passo o endereço Vai ser para na Cooperativa vocês. do Povo Portuense, pode dizer-nos em que rua? Então, posso sim, vou dizer agora para vocês. Fica na Rua do Paraíso, E os temas também, né? 213. Como? Sim, na rua do... Fica Na na rua Cooperativa do Povo Portuense, na Rua do Paraíso, número 213. 213. Tá? Isso. Sim. Esse evento vai acontecer, essa abertura vai acontecer no dia 14, que é agora o próximo sábado, às 14 horas. 14 está fácil da turma decorar. E isso vai ser uma abertura presencial, então, que nós vamos ter a mesa composta por alguns convidados que vão estar discutindo sobre ciência e tecnologia. As outras, depois, durante a semana, no dia Mas, 16... antes de avançarmos, quem são esses convidados que vão estar presentes no dia 14? Olha, a gente tem alguns convidados já certos, né? Mas tem convidados que ainda não estão confirmados. Diga quem são os convidados certos. O Manuel Sola é um convidado certo, o Loff, a nossa presidente vai estar compondo a mesa, o professor Laércio, que foi um dos coordenadores do evento. Então, nós vamos ter uma... Professora, são pessoas ligadas ao ensino, à ciência? Ou ligado ao ensino à ciência, ou profundamente ligado à associação. Foram pessoas, por exemplo, o Manuel Sola, que é uma pessoa ligada à educação, e é um dos inspiradores da Portuando. Quer dizer, então, ali nós temos uma relação, ao mesmo tempo, de conhecimento, mas também afetiva, por nos trazer e nos ajudar e colaborar muito para que a gente tivesse e quem são as pessoas, uma ou duas pessoas que vão estar presentes, pessoas ligadas à academia e à ciência? O professor Laércio, que é um dos organizadores do evento. Quem é o professor? O professor é um professor de Aveiro, trabalha na área de ciência e tecnologia, é uma pessoa já fazendo um pós-doutorado, eu tenho quase certeza que é um pós-doutorado que ele está fazendo aqui em Aveiro, não um pós-doutoramento. E ele, então, está trazendo a expertise dele, né, na área de ciência e tecnologia. Tem outras pessoas que virão para a mesa, mas também eu acho que tem uma certa surpresa que se pretende fazer aí. Tem uma certa surpresa, muito bem. Agora, peraí, eu quero nós pedir... podemos dizer que são pessoas altamente qualificadas. Altamente qualificadas, todo mundo altamente qualificado. E os temas que vocês vão desenvolver, porque me interessa especialmente por ser brasileira também, por ter precisado conhecer a Portuando quando cheguei. Pois na verdade, uma das preocupações que a gente tem nesse sentido de informar e formar os brasileiros que chegam a Portugal é exatamente nessa questão da pessoa não ficar caindo em golpes, advogados que não são advogados e pegam o dinheiro das pessoas prometendo mundos e fundos e depois não fazem nada. A gente também tem... O golpe da casa, o golpe da casa, enfim, exatamente. A gente cai em tudo, né? E a outra preocupação que a gente tem também, a Portuando tem também, é a qualificação do brasileiro em Portugal. Então, um dos projetos que a gente já tem hoje em andamento é uma qualificação em inglês, para o pessoal que trabalha na área de turismo, que tem muita dificuldade com o inglês, porque a gente sabe que o estudo do inglês no Brasil é fraco, né? Então, nós temos uma das nossas associadas que é professora de inglês e que dá essa formação aos associados. O custo é um custo infinitamente mais barato do que seria um curso, e ela é uma pessoa altamente qualificada, então é esse tipo de preocupação que a gente tem. E essas aulas são online? Não, ela faz presencial, ela vai na casa das pessoas. Ela pode fazer online ou pode ir na casa das pessoas, ela faz também. Se a pessoa preferir presencial, ela faz. Né? A professora Marlene, que é uma querida nossa, entendeu? Uma pessoa muito especial, assim, nesse sentido. E na semana, nós vamos estar trabalhando
Então, por conta dessa questão, da gente querer essa ponte entre o Brasil e Portugal funcionando plenamente, então esses eventos vão ser virtuais, porque é a maneira que a gente encontra de poder ter brasileiros Para trazer participando. brasileiros que estão lá ainda, não é? Exatamente. Querendo vir, mas ainda lá, né? Exatamente. E pessoas qualificadas para a discussão dos temas que a gente está tratando. Só para citar 2 temas que nós vamos tratar, a palestra do dia 17, do dia 16, que é um painel que começa às 14 horas daqui de Portugal e às 10 horas do Brasil, o tema desse painel vai ser a população da ciência entre migrantes. Então, a gente vai estar discutindo esse grupo de pesquisadores que já compõem esse corpo da pesquisa em Portugal e que contribuem muito para a ciência em Portugal. Não contribui E que pouco, tem sua origem não. no Brasil, não é? E que tem sua origem no Brasil, porque a primeira bagagem que a gente traz, e aí vou novamente citar um exemplo particular, eu, quando vim para o Porto, e eu fiz o meu mestrado na Universidade do Minho, a minha pesquisa é sobre a arte nova na cidade do Porto. E não existe pesquisa sobre arte nova na cidade do Porto. As pesquisas que tem são mínimas. Quer dizer, então eu, como pesquisadora brasileira, pude contribuir para a melhoria do conhecimento dessa... Que no Brasil é o famoso Art Nouveau, né? Que a gente no Brasil ainda chamamos usa de Art Nouveau. afrancesado. No Brasil usamos no Art Nouveau, mas em Portugal é arte nova. Arte nova. Né? E isso quer dizer, é a minha contribuição para o país, né? Porque Adorei. Isso não é uma excelente contribuição. Não é um contributo que eu levo de volta para o meu país, né? Porque é muito mais importante. Mas que aqui é muito útil. Pois é, até porque existe realmente um gapzinho de informação do Art Nouveau dentro da pesquisa de Portugal. Sim, é interessante porque os historiadores da arte em Portugal não se têm debruçado muito sobre a arte nova em Portugal, que é extremamente rica. Temos exemplares extraordinários da arte nova. Temos exemplares maravilhosos, inclusive perto da minha casa, que eu babo toda vez que passo. E sei que existe uma lei que Henrique pode até falar melhor, sobre que ajuda pessoas que queiram adquirir esses imóveis que são imóveis históricos, né, de um momento da história, e que queiram restaurá-los. E isso também era um contributo interessante que você tem, não é? Porque não se pode recuperar aquilo que não se conhece, não é? Quando comecei minha pesquisa, foi muito engraçado, porque eu sempre fui uma apaixonada pela arte nova, sempre fui muito apaixonada pelo Gaudí, então, naturalmente, quando surgiu a oportunidade eu tive que fazer algumas coisas aqui no Porto, que me botava andando de autocarro pela cidade, e passava por uma janela aqui, passava por uma porta ali, e eu falava, gente, isso é arte nova, isso é arte nova. Fotografando. E aí, quando eu comecei minha pesquisa, eu falei assim, mas eu só tenho 3 lugares. Aí, conversei com a minha orientadora, ela falou, não tem problema, escreve sobre os 3 lugares. E depois eu descobri muita coisa. E é muito engraçado, porque eu continuo descobrindo até hoje. Eu continuo andando pela cidade e descobrindo até hoje. Um outro tema muito importante que a gente vai tratar... Eu queria que falasse mais aprofundadamente dos temas, daqueles ligados à ciência e à tecnologia. É muito importante. Sustentabilidade. Um que a gente vai estar trabalhando também, que é muito importante para a gente, é da extensão universitária e educação intercultural, tá? Caminhos e desafios. Por quê? Esse trabalho é exatamente o que a gente falou a respeito da turma que vem do Brasil já com uma graduação, às vezes já com um mestrado, e que vem aqui complementar a sua qualificação, fazendo um doutoramento ou um pós-doutoramento, e também, e que isso, obviamente, implica numa interculturalidade, porque somos culturas diferentes, por muito que tenhamos muitos aspectos em comum, mas somos países distintos, né? A gente, dentro do próprio país, percebe uma série de distinções
imagina entre o Brasil e Portugal. Quer dizer, então, isso daí tem esse apelo. Como a gente havia já até conversado também, a vinda do Lula aqui para Portugal também, quando ele falou das relações do país, inclusive solicitando que nós, brasileiros, das universidades que estamos em Portugal, voltássemos ao Brasil, que ele pediu isso para a gente, né? Ele falou, gente, volta para o Brasil agora. Né? Então, ele acenou também com muitas perspectivas nessa área da ciência, tecnologia e inovação. E é muito interessante porque a gente tende a pensar na ciência, tecnologia e inovação muito ligado a uma tecnologia de inteligência artificial. E, na verdade, quando a gente fala ciência, tecnologia e informação, a gente também está incluindo a área de humanas, que a gente tende a não considerar. Então, por exemplo... Não valorizar muitas vezes. Não valorizar. Quando a gente tem estudos, por exemplo, ligados à museologia, é altamente tecnológico. São estudos hoje que implicam em muita qualidade tecnológica. Né? Mas aí há um outro problema, porque a equivalência não é na diplomação, nas coisas. Como é que a gente faz? Porque, às vezes, você acaba trabalhando num subemprego ou numa outra coisa que não tem a ver com a sua qualificação, por causa justamente que não há a equivalência entre as disciplinas ou entre os cursos. Como é que faz? O que acontece é o seguinte, a equivalência não é um processo simples realmente. Tá? Contudo que, quando a gente se refere à área tecnológica, de tecnologia da informação, né? Quando a gente está se referindo à parte da informática especificamente, não existe barreira. Mas não existe barreira em Portugal, não existe barreira no mundo inteiro. As pessoas cada vez estão mais desesperadas por programadores sênior, pagam qualquer coisa. Portugal perde um monte de profissional para o mundo inteiro que contrata a peso de ouro os profissionais daqui, porque tem interesse, porque precisam desses profissionais. Então, a gente tem essa realidade que, com relação a essa área, é uma área de muita demanda de mercado. Com relação às outras áreas, essa perda por exemplo, você vai fazer um mestrado aqui ou um doutoramento aqui, você não precisa validar o diploma. Aí vai uma coisa importante. O diploma que vai valer em Portugal é o teu primeiro diploma português. Então, quando eu faço um mestrado em Portugal, a minha graduação ela deixa de ser interessante. E em determinadas situações, não faz mesmo o menor sentido. Eu não posso ser professora de História em Portugal quando eu fiz uma faculdade de História do Brasil que não tem nada a ver com a faculdade de História de Portugal. Né? Quer dizer, as qualificações são realmente totalmente diferentes. Não faz sentido que não faria sentido que eu recebesse uma equivalência de diploma, porque não são equivalentes. Então, como é que eu poderia ir dar uma aula numa escola aqui em Portugal, sendo que eu nunca estudei monarquia portuguesa? O mais perto que eu chego da monarquia portuguesa é Dom João. E a família lá no Brasil. E é quem foi para o Brasil, entendeu? Pois é. A gente conhece um pouquinho porque tem interesse em história, obviamente eu estou fazendo uma ironia, mas, na verdade, uma pessoa que faça essa formação no Brasil, chegando aqui em Portugal, não vai ter as mesmas qualificações, né, do que um professor daqui. Então, eu acho que é importante, e por isso que eu estou querendo fazer esse marcador tão forte, é de que a gente tenha essa perspectiva de que a tecnologia, a ciência, a tecnologia e a inovação não estão vinculadas única e exclusivamente às ciências exatas. Elas também são desenvolvidas nas ciências exatas, mas também são desenvolvidas nas humanas. E que quando a gente tem no Brasil esse ministério que tem essa perspectiva de desenvolvimento através não só, e também temos órgãos como o CNPq, o CAPES, vários outros instrumentos. O próprio BNDES, né? O próprio BNDES, então, muitos instrumentos que são disponibilizados para pesquisa na universidade brasileira. Então, a gente tem que ter essa perspectiva de que
essa tecnologia, essa ciência, essa inovação, ela está para todas as áreas das universidades, né? Para todas as áreas do conhecimento Sim, científico. mas a semana vai-se desenrolar através de atividades online. Já agora pode dizer quais são os temas ao longo da semana, em Era o que cada eu dia ia da semana? perguntar. O Então, primeiro, a abertura é no sábado, dia A 14, às abertura é no 14 sábado e horas, depois né? os no temas em sábado. cada dia da semana. Então, depois no dia E a, 16, nós vamos ter, dia 16, segunda-feira, nós vamos ter o painel virtual A População da Ciência entre Imigrantes. No dia 17, nós vamos ter o ensino do empreendedorismo nas universidades brasileiras e portuguesas. No dia 18, nós vamos ter qualificação de empreendedores acadêmicos migrantes. E na sexta-feira, dia 19, eu particularmente acho esse tema especial, extensão universitária e educação intercultural, caminhos e desafios. Todos os temas vão ter na mesa debatedores qualificados, altamente qualificados, pessoas que são da área, pessoas que têm muito conhecimento científico para debater, e o evento é gratuito, mas você precisa fazer... Sim, houve aqui um problema que eu creio que terá havido um engano, é que disse sexta-feira 19, mas sexta-feira é dia 20. Não, então é quinta-feira 19. Isso. Quinta-feira 19. É 19. Quinta-feira 19. Pronto, e desenrola-se a partir de que hora? Todos os dias, não, no dia 16, 17 e 19, às 14 horas aqui em Portugal, que é 10 horas do Brasil. Sim. E no dia 10 18, horas da manhã, isso. 10 horas da manhã. E no dia 18, às 11h30 da manhã, aqui em Portugal, que vai ser às 7h30 da manhã no Brasil. E como é que as pessoas podem aceder a essas conferências, debates, e como eventualmente podem participar? Podem, então. Nós vamos fazer isso constar aqui embaixo, no rodapé, para que as pessoas possam alcançar também. Então, o evento, ainda que seja gratuito, nós pedimos que as pessoas se inscrevam através de um formulário. Esse formulário está disponível nas nossas redes, e a gente tem Instagram, Facebook, LinkedIn, todos eles, Twitter. É só buscar Portuando. É só buscar Portuando. Ali já vai ver o banner do nosso evento, da semana, tá um banner muito colorido, muito chamativo, então é fácil. E na própria descrição do evento tem o link do formulário. Nós iremos colocar aqui também o link, vamos colocar em rodapé o facilitar a vida das pessoas. Ótimo, ótimo. E aí a gente faz, a pessoa então preenche esse formulário para poder escolher qual o painel que vai querer participar. Se quiser participar de todos, pode participar, não tem nenhum impeditivo, porque, como nós falamos, o evento é gratuito, mas para entrar na sala vai precisar, então, estar inscrito. Vai ter que ter preenchido esse formulário, né? A ideia a condição primeira, então, é fazer a inscrição e aí o acesso é franqueado, não é exatamente, assim? Exatamente. Nós estamos a chegar ao fim do nosso programa. Certamente que teremos mais oportunidades de conversar sobre a cooperação entre Portugal e o Brasil relativamente à ciência e tecnologia e até outras áreas da cooperação, nomeadamente, que é uma vocação muito importante para nós, a cultura. Perfeito. Olha, para a gente é muito bom porque a Portuando tem essa perspectiva de desenvolvimento de muitas linhas de trabalho. É interessante ressaltar que nós temos 5 meses oficiais de nascimento, porque nós, depois do nosso registro e de toda a nossa documentação legal que era necessária ser feita para que a gente pudesse dar andamento, como uma associação totalmente documentada, mas o nosso propósito é desenvolver muitos trabalhos. A gente já tem muitos projetos, nós temos um plano de projetos que nós já estamos dando encaminhamento, e, obviamente, que a cultura, o desporto, são áreas que a gente não está deixando de lado, não. Então, a turma já
já está estruturando trabalhos de caminhadas turísticas, para uma caminhada que tem um misto de cultural e de esportivo ao mesmo tempo, né? Já teve, por exemplo, aula de bordado, como Ótimo. um anti-estresse. Eu posso dizer-lhe que nós temos um pequeno auditório aqui na Rádio Transforma, o auditório em comunidade, onde poderemos fazer atividades, conferências, debates. É um auditório interessante, num lugar fantástico aqui no Porto, que é com vista para a Rotunda da Boa Vista, sobre a Rotunda da Boa Vista, aqui no lugar icónico do Porto. Não, eu tenho que fazer ressaltar aqui que a chegada aqui na rádio é espetacular. Primeiro, pela acolhida de vocês dois, que são pessoas muito queridas e muito agradáveis, Obrigada, a vista desse local que é realmente incrível, né? Para quem conhece o Porto e ama o Porto como a gente ama, se deparar com essa rotunda da Boa Vista. Está a Casa da Música de um lado e nós do outro, do lado oposto à Casa da Música. É lindo, realmente é lindo, é muito bonito e é muito especial. Essa vinda aqui, eu agradeço muito a vocês, a acolhida, porque é muito importante a gente poder estar divulgando nos meios de comunicação o que é a associação. As pessoas que tiverem interesse de associar, procurem as nossas redes, entrem em contato conosco. A gente tem clareza de que nós não somos assistencialistas, a gente não pode estar oferecendo ou prometendo o que a gente não tem como oferecer. Nós vamos dar uma cesta básica, nós vamos arrumar a casa. Isso é mentira e nós não vamos jamais ter esse tipo de posicionamento. Mas a gente pode ser, primeiro, um grupo, de conhecer novas pessoas, de poder se juntar a outros brasileiros que já têm uma expertise por viver há mais tempo aqui e poder ajudar com o conhecimento. Com isso, a gente pode ajudar, porque esse conhecimento nós já detemos, porque nós já passamos pela situação de fazer um NIP, de trazer um PB4, de organizar uma documentação para tirar um visto de estudante. Isso nós sabemos, porque a maioria de nós já passou por essa situação, então tem esse conhecimento. E é isso que nós queremos partilhar. E além deste trabalho fundamental para a cooperação entre Portugal e o Brasil, de divulgação da ciência, que vocês vão ter esta semana. Muito obrigado, Lu, e até breve. Eu que agradeço mais uma vez. Até breve. Eu agradeço especialmente a Lu, ao pessoal da Portuando e agradeço a você que assistiu até aqui e peço, como sempre, para curtir, compartilhar, ajudar a gente a chegar a mais pessoas e fazer o YouTube considerar a gente relevante e importante para a gente crescer no nosso projeto. E para Muito isso, obrigada. não deixe de insistir em subscrevam o canal da Rádio Transforma. É fácil, é gratuito e é importante para este projeto de cultura, de liberdade, de igualdade e fraternidade. Então, até mais. Até o próximo programa Enfoque, pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade.